3:08. Vamos a Brasília. É o assunto do dia na capital federal. A reunião do governo para tratar do preço dos alimentos com diversos setores. Deve ter um anúncio oficial daqui a pouco, depois das 4 da tarde. João Pedro Melo está acompanhando tudo isso. Fala, João Pedro. Fala, Ronaldinho. Oi, Zaidan. Uma ótima tarde para vocês, ótima tarde para quem está nos acompanhando. Olha só, agora o governo federal está tendo uma nova reunião com representantes do setor produtivo para discutir a alta no preço dos alimentos. A ideia é discutir as propostas da Frente Parlamentar da Agropecuária com representantes dos produtores agrícolas, do setor comerciário e os atacadistas. Entre as medidas, a gente tem a revisão da tributação sobre fertilizantes, adoção de políticas de combate ao desperdício de alimentos e um plano safra sem contingenciamento. Fato é que o aumento dos preços dos alimentos está pressionando o orçamento das famílias brasileiras, com efeitos ainda mais agudos para os grupos de baixa renda. O fator é hoje apontado pelo Palácio do Planalto como um dos mais determinantes para a queda de aprovação do presidente Lula. Hoje mais cedo, o vice-presidente Geraldo Alckmin conversou com representantes do Ministério da Fazenda, da Agricultura, da Casa Civil e do Desenvolvimento Agrário e foi um encontro preparatório para a conversa com esses setores produtivos. Esses encontros, essas reuniões foram comandadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. No mês de janeiro, o presidente Lula já tinha conversado com ministros para debater esse tema e o combate na alta do preço dos alimentos é um tema prioritário na busca de elevar os índices de aprovação da atual gestão do Palácio do Planalto. O grupo de alimentação e bebidas foi o responsável por mais de um terço da alta da inflação de 2024. Isso segundo os dados do IBGE. O IPCA marcou 4,83% de janeiro a dezembro e o impacto dos preços de alimentos foi de 1,63 ponto percentual. Esse grupo avançou 7,69%, puxado especialmente pela alta em alimentação no domicílio. Volto com vocês no estúdio, pessoal. Valeu, João Pedro. Daqui a pouquinho deve ter, portanto, como citei aqui, um anúncio oficial. Aí vai ter mais pompa, a possibilidade até do presidente Lula participar. Isso deve acontecer lá na capital federal, mas desde o início da manhã as reuniões estão acontecendo lá em Brasília, Zaidan. Exato. O Brasil vai ter uma safra muito maior este ano do que no ano passado, em termos de produção de toneladas de grãos. Mas, sempre que se faz esse anúncio, é preciso fazer a separação. O que é produção para exportação, o que é produção para o mercado interno. Então, não adianta você... A produção de grãos cresceu tantos milhões de toneladas. É preciso... Porque se for soja, você está falando de um produto que é usado aqui, principalmente pela indústria, mas que é basicamente para exportação. E, por outro lado, é preciso saber produção de arroz, de feijão, de fruta, de verdura, de legume, o quanto do rebanho abatido, o quanto é destinado ao mercado interno, se há abastecimento, se há alguma causa para aumento dos preços. Agora há uma decisão paralela de termos mais um mês com bandeira verde, isso tem um impacto tremendo no comércio, e tremendo em açougue, em padaria, em supermercado, isso tem impacto direto nos preços. Por outro lado, ainda há efeito do diesel mais caro, isso torna a produção mais cara, mas não com efeito imediato no preço, mas sim na distribuição, porque a distribuição o efeito é imediato. Na ida do alimento produzido para a cidade, o efeito já é imediato. Na produção, você vai sentir na safra seguinte. Agora, eu não vejo muito espaço, né, porque você tem situações diferentes. Você vai se reunir com grandes produtores de produtos exportáveis e a conversa é outra, a situação é outra, sabe? Não é esse o centro do trabalho deles, não é esse o alvo do trabalho deles. A produção deles é para o mercado externo e, claro, para abastecimento principalmente da indústria, que usa muito soja, etc. E no caso do produtor da comida que vai para a mesa do brasileiro e também produtor de fruta, você tem o leite. O produtor de leite, ele é um sofredor, né? Ele é um sofredor. Ele passa anos ganhando a mesma coisa, só tem um comprador, ele não tem como negociar, ele não tem como encontrar alguém que pague mais, porque ele só tem um comprador, não dá para ele levar o leite 500 quilômetros para achar um outro comprador. Recebe muito pouco, tem um custo cada vez mais elevado, até pelas exigências legais. Hoje o cara não tira mais leite com a mão,
É tudo ordenha mecânica, resfriamento, tudo muito caro. E muitas vezes não há crédito para isso. Se ele entra no sistema bancário convencional, ele quebra, ele não consegue pagar com a produção dele o juro do banco, mas nem a pau. Ele depende de crédito público. Então, é isso que tem de ser visto, né? Essas conversas com os produtores, eles não podem acenar com nada de muito diferente, né? Agora, haverá uma safra maior, talvez uma situação climática muito diferente da do ano passado, com aquela seca prolongadíssima. Então, isso deve equilibrar o valor dos alimentos. Porque o sujeito que produz grão, Ronald, ele não pode armazenar, esperar preço melhor. Mas quem produz fruta, verdura, leite, não tem jeito, o cara tem de vender. Ele produz e tem de entregar o mais rápido possível. E fica sujeito à oferta, ao que estão oferecendo, né, Zaida? Não tem outra Claro, alternativa. Senão ele perde tudo. Então, é preciso ter mais crédito, mais produção familiar perto das cidades, né? Amanhã o Lula vai a um acampamento do MST aqui em Minas Gerais, né? E esse acampamento especificamente, que aliás já foi atacado por gente que não sabe nem o que é. O que é aquele assentamento, como ele surgiu. Ele é constituído por trabalhadores que perderam o emprego porque a usina quebrou e não receberam um tostão. Um tostão. Então eles começaram a produzir ali, né? Não tiraram terra de ninguém, não aconteceu mais. Aí os caras saem falando, né? Saem falando as bobagens de sempre, muitas vezes amando, né, de alguém. Agora, ele tem muito que ouvir lá, muito que aprender, inclusive, ele e o ministro dos assuntos agrários, né? Tem muito que ouvir lá.